Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula de matemática e o tema da aula de hoje é o MDC, o máximo divisor comum. Vamos aprender como tirar o MDC de dois números na aula de hoje. Mas antes vamos recapitular o conceito de divisor. Quais são os divisores de um número? São aqueles números pelos quais, se a gente dividir esse número em questão, sempre vai dar um resultado inteiro. Então eu coloquei aqui dois exemplos para a gente entender melhor. Quais são os divisores do número 24? São o número 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 24. Se a gente pegar o 24 e dividir por qualquer um desses números, sempre vai resultar em um número inteiro. Quais são as primeiras coisas que a gente pode tirar dessa análise? Que o primeiro divisor de qualquer número é sempre o número 1. E o maior divisor dele é o próprio número. Então, se a gente pegar qualquer número, o número 1 é o seu primeiro divisor. E o maior divisor dele é o próprio número. Então, os divisores eles são finitos, diferente dos múltiplos. Os múltiplos de um número são infinitos. Se a gente pegar, por exemplo, os divisores de 12, eu tenho 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Uma curiosidade interessante, se a gente pegar os números das bordas e multiplicá-los, sempre vai resultar no número que a gente está trabalhando. Então, se a gente pegar 1 vezes 24, 2 vezes 12, 3 vezes 8, 4 vezes 6, sempre resulta no número 24. Se a gente pegar o 12, da mesma forma, 1 vezes 12, 2 vezes 6 e 3 vezes 4, resulta sempre no número 12. Pronto, agora que já recapitulamos o conceito de divisores, vamos aprender finalmente como calcular o MDC de dois números. Para isso eu trouxe para vocês dois métodos. O método listando divisores e o método da fatoração. Como funciona esse primeiro, listando divisores? Trouxe aqui um exemplo. Qual o MDC dos números 16 e 24? O que é que você vai fazer? Você vai pegar os números e vai listar os seus divisores. Então, quais são os divisores do 16? 1, 2, 4, 8 e 16. E os divisores do número 24? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 24. Olhando aqui para essa lista, quais são os divisores comuns entre eles? A gente pode reparar o número 1, o 2, o 4, mas dentre eles, qual é o maior? É o número 8. Então, o máximo divisor entre esses dois números, 16 e 24, é o número 8. Agora vamos para o segundo método, o método da fatoração. Para isso eu trouxe mais um exemplo. Qual o MDC dos números 12 e 18? Eu vou fatorar ambos os números até eles se igualarem a 1. Vou dividir eles de forma simultânea. 12 e 18, ambos são pares. Eu vou começar dividindo pelo 2. Então, 12 por 2 dá 6. 18 por 2 dá 9. Reparem que nessa segunda linha eu não consigo dividir o 9 por 2, apenas o 6. 6 por 2 dá 3 e o 9 eu vou repetir. Agora 3 e 9, qual é o número que eu consigo dividir os dois ao mesmo tempo? Ambos são ímpares, vamos pegar o 3. 3 por 3 dá 1, 9 por 3 dá 3. Para encerrar a fatoração, eu vou dividir o 3 aqui por 3, para ele se igualar a 1. Terminou a fatoração, agora o que é que eu preciso fazer? Eu vou pegar os números que eu dividi, ambos os números aqui, o 12 e o 18, ambos foram divididos por 2 nessa linha de cálculo e por 3 aqui nessa linha de cálculo. Reparem que nessas duas linhas eu não consegui dividir os números ao mesmo tempo, porque nessa eu consegui dividir apenas o 6 e nessa apenas o 3. Então eu vou pegar apenas os números que eu consegui dividir os dois, no caso foi o número 2 e o número 3. Por fim eu vou multiplicar esses números. 2 vezes 3, 6. Então, o MDC dos números 12 e 18 é o número 6. E agora, para finalizar, vamos responder uma questão prime desse conteúdo. Olha só. Uma professora tem 24 lápis e 36 canetas. Ela deseja montar kits para seus alunos com o mesmo número de lápis e o mesmo número de canetas. Qual é o maior número de kits possível que ela consegue montar? Então, para isso, a gente precisa calcular o MDC, o máximo divisor comum, desses dois números, 24 e 36. E a gente vai fazer pelos dois métodos que aprendemos na aula de hoje. O método 1, listando múltiplos. Vamos lá. Quais são os múltiplos do número 24? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 24. Quais os divisores do número 36? 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 e 36. Qual é o maior divisor comum entre esses dois números? Se a gente reparar, é o número
12. O número 12 é o maior divisor comum que a gente encontra nessas duas listas, do número 24 e do número 36. Agora, pelo segundo método, o método da fatoração. Vamos fatorar os números 24 e 36. Ambos são números pares. Então, vamos começar dividindo pelo número 2. 24 por 2, 12. 36 por 2, 18. Novamente por 2. 12 por 2, 6. 18 por 2, 9. Agora, nesse ponto, eu não consigo mais dividir os dois números. Apenas o número 6. Por 2 dá 3. E o 9 eu vou repetir. Agora, ambos são números ímpares. E ambos divisíveis por 3. Vamos dividir agora por 3. 3 por 3 dá 1. 9 por 3 dá 3. Para encerrar, vamos dividir o número 3 por 3. Agora sim, eu consigo igualar os dois números a 1. Vamos ver quais números eu consegui dividir ambos de forma simultânea. Foi o número 2, eu consegui dividir ambos os números. Aqui novamente o número 2. E bem aqui o número 3. Então eu vou pegar esses três números que eu achei e vou multiplicar. Então fica 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então achamos o mesmo resultado utilizando os dois métodos que aprendemos na aula de hoje. Então, galera, encerramos mais uma aula de matemática. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, curte, comenta, compartilha com aquele seu amigo que tem dificuldade com a matemática e nos vemos na próxima aula. Valeu!